Liu, você sabia que no Japão a gente dirige do lado esquerdo da estrada por causa da mão inglesa? Mão inglesa? Ah, é porque o carro é da Inglaterra, né? Não exatamente. A mão inglesa é um termo que se refere a dirigir pelo lado esquerdo da estrada, mas isso não é só coisa da Inglaterra. No Japão, essa prática começou por várias razões, uma delas até envolve os samurais. Samurais? Eles dirigiam carros? Não leu? Na época dos samurais, eles andavam nas estradas carregando espadas no lado esquerdo do corpo. Para evitar esbarrões e discussões desnecessárias, eles preferiam andar pelo lado esquerdo da estrada. Assim, suas espadas não batiam nas dos outros, mantendo a paz, entende? Ah, então eles estavam mais preocupados em não causar um acidente de espada. Faz sentido. Mas e o carro? Não tinha samurai dirigindo o carro, né? Hahaha. Não, não tinha. A escolha do lado esquerdo para dirigir veio depois, com a modernização do Japão no final do século XIX. O Japão recebeu muita ajuda de engenheiros britânicos quando começou a construir suas ferrovias e estradas. Como na Inglaterra o tráfego já era pelo lado esquerdo, eles acabaram aplicando a mesma regra no Japão. Ah, por isso que se dirige como os britânicos. E falando em regras diferentes, por que em Tóquio a gente fica parado do lado esquerdo na escada rolante, mas em Osaka é do lado direito? Boa observação. Isso tem a ver com as tradições e hábitos regionais. Em Tóquio, as campanhas de segurança lá pelos anos 1960 orientaram as pessoas a ficarem à esquerda nas escadas rolantes, deixando o lado direito livre para quem quisesse andar. Em Osaka, é o oposto. Eles ficam à direita e deixam o lado esquerdo livre. Ué, Osaka gosta de fazer tudo ao contrário, né? De certa forma, sim. Essa diferença reflete a identidade única de cada região. Osaka tem uma cultura bem independente e gosta de fazer as coisas do jeito deles. É como se quisessem mostrar que não precisam seguir o que Tóquio faz. Então, se eu for para Osaka e ficar do lado errado na escada, vou parecer um turista perdido. Provavelmente, sim. Mas é só prestar atenção ao redor que você logo se adapta. Afinal, essas diferenças fazem parte do charme de viajar pelo Japão. Legal. Agora, quando eu for para Osaka, vou fazer questão de ficar do lado certo. Não quero que me confundam com um samurai dirigindo errado. Ha ha ha. E além dessa coisa de escada rolante, tem mais alguma diferença entre Tóquio e Osaka? Tem sim. Uma das maiores diferenças é o jeito que falam. Em Tóquio, as pessoas falam o japonês padrão, chamado Ryojungo. Mas em Osaka, eles falam o Kansai Ben, que é um dialeto cheio de expressões e entonações diferentes. Até o jeito de dizer obrigado muda. Em Tóquio, é o arigatou e em Osaka, é o okini. Eita, já vou chegar em Osaka falando errado, né? Hahaha. Nada que um pouco de prática não resolva. Outra coisa é o comportamento. As pessoas em Tóquio são mais reservadas e formais, enquanto em Osaka são mais descontraídas e diretas. Dizem que o pessoal de Osaka é bem mais falante e tem um senso de humor forte, e eles adoram uma boa piada. Então em Osaka eu posso brincar mais sem medo? Gostei. Sim, mas é bom lembrar que cada lugar tem seu jeito. Na culinária, por exemplo, Tóquio é famosa pelo sushi e soba, com pratos mais leves. Já em Osaka, é mais sobre comida de rua, como okonomiyaki e takoyaki. O ramen também é diferente, o de Tóquio é mais leve, enquanto o de Osaka tem um caldo mais grosso. Nossa, tô vendo que vou comer bem em Osaka. E no trabalho, como é? No ambiente de negócios também há diferenças. Em Tóquio, a cultura de trabalho é mais formal e hierárquica, bem tradicional. Em Osaka, as relações de trabalho podem ser mais descontraídas e diretas, com um foco maior em construir relações pessoais. Mas, claro, o respeito à hierarquia ainda existe. Entendi. Em Tóquio é mais sério, e em Osaka é mais de boa. Vou tentar não pisar na bola em nenhum dos dois lugares. Muito bem. Boa sorte, Liu.